Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes de começar o programa de hoje, te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e já deixa o teu like nesse vídeo. Te convido também a nos seguir lá nas redes sociais, onde tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar sugestões de pauta ou perguntas. Aqui no YouTube, toda segunda-feira tem um episódio inédito para ti. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Síndrome de Down. Informação para inclusão. Fica conosco que o Doutor Podcast está começando. E para conversar conosco sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Carolina Teixeira Hitbecker, médica pediatra formada pela PUC Rio Grande do Sul, e a Aline Ferreira da Silva, presidente da Associação dos Familiares de Amigos do Down de Novo Hamburgo, graduanda em licenciatura em Educação Especial e mãe do Augusto e do Bernardo com Síndrome de Down. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora, vamos começar com a senhora, então, caracterizando o que é a Síndrome de Down. A Síndrome de Down é uma condição em que a pessoa nasce, em vez de ter 2 cromossomos de número 21, ela tem 3 cromossomos de 21. Então, podemos chamar também de trissomia do cromossomo 21. Sendo assim, essa pessoa ela vai ter algumas características faciais, algumas características de comportamento que são típicas, são natas daquela pessoa. Então, que incluem a hipotonia, né? O músculo é um pouco mais fraco do que a base do geral das pessoas. Tem características da face, o olhinho um pouquinho puxado, geralmente a orelha de implantação um pouco mais baixa do que a maioria das pessoas. O posicionamento da língua, o tamanho da língua, a hipotonia dos músculos da face também acompanha. Então, a língua às vezes fica mais proeminente, mais para fora, né? Então, também tem com isso uma dificuldade também, muitas vezes, de fala, de deglutição, de aleitamento, né? E também cursa com uma dificuldade cognitiva, né? É muito importante a gente entender que a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição da pessoa. Não se enquadra em... né? É um conjunto de sinais e sintomas, mas a pessoa com síndrome de Down, a gente não busca cura, não é uma situação passível de cura, é uma condição nata daquela pessoa, então nós temos que auxiliá-lo ao máximo para ele conseguir desenvolver dentro das suas potencialidades. Bom, em termos de desenvolvimento dentro dessas necessidades, o que a gente pode esperar? Eu penso no lugar de mãe e de pai com um filho com essa situação. O que ele pode esperar desse filho? Ele vai ter níveis de independência? Ele vai ser uma pessoa que vai precisar de um apoio sempre? Como é que funciona a criação de uma criança com Down? É muito importante a gente ter em mente, a sociedade como um todo, que a pessoa com síndrome de Down, ela pode ser o que ela quiser. Né? Assim como outras crianças sem síndrome, sem diagnóstico, basta o apoio da família, o apoio da sociedade, uma inclusão verdadeira. Dentro da síndrome de Down não existe níveis, não existe níveis leves, níveis graves. O que existe é cada condição única. Digamos assim, uma pessoa com síndrome de Down tem mais probabilidade de ter cardiopatia. Uma pessoa com síndrome de Down tem mais probabilidade, mais chances de ter alterações de tireoide. Mas, e dentro disso, várias questões que tem mais chances de ter. Então, a gente vê, às vezes, uma pessoa com síndrome de Down que tem acometimento de muitos sistemas e outros com menos acometimento, né, com menor número de acometimentos. Então, não é isso que vai fazer que uma pessoa tenha seja leve ou não leve, né? O que importa é muito, assim, o diagnóstico e a aceitação da família precocemente e as terapias. É isso que vai definir. Digamos, uma criança, como era antigamente, as pessoas com deficiência ficavam dentro do seu lar, sem estímulo, sem escola, sem socialização, a gente não pode esperar um desfecho muito favorável para essa pessoa. Né? A gente tem que ter o estímulo para conseguir ter o desenvolvimento. Capacidade eles têm, inclusive de alfabetização, de compreensão, de fazer curso superior, de trabalhar, de casar. Né? Então, também depende de tudo isso. E também como que a própria família encara isso daí, porque às vezes a pessoa coloca um filho com algum diagnóstico, né, de uma síndrome de Down ou um outro diagnóstico, como a família às vezes, muitas vezes pode tirar a possibilidade do pensar daquele indivíduo e numa tentativa de proteger,
acaba atrapalhando, né? Então, depende de todo o conjunto para ter essa definição. Bom, Aline, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua história. Vamos começar lá na gestação. Vamos começar a falar sobre como é que foi esse recebimento do diagnóstico. Então, nós soubemos da síndrome do Bernardo quando ele nasceu. Não foi feito no pré-natal, então? Fizemos todos os exames e nenhum exame diagnosticou. E na época, quando ele nasceu há 17 anos atrás, não era obrigatório que a mãe fizesse o exame da translucência nucal. Então, esse exame eu não fiz. E depois eu até entendi que bom que eu não fiz, que bom que não foi descoberto antes. Ele nasceu em uma terça e ele foi diagnosticado na quarta, na hora de vir para casa do hospital que o médico diagnosticou. Inclusive, foi o mesmo médico que atendeu ele na hora do parto. Então, ele tinha as características, sim, não sei se o médico não percebeu ou se eram poucas características, mas nós descobrimos um dia depois. Ele ficou durante 5 dias na UTI. Esses 5 dias foram terríveis, né? Porque várias coisas que a gente ouvia lá naquela UTI na época era que ele vai ter problema cardíaco, ele vai ter problema respiratório, ele vai ter isso, vai ter aquilo, ele não vai andar. E isso foi um pouco assustador. Mas depois que ele ganhou a alta da UTI, no caso, que nós encontramos uma médica, que a doutora Maria Inês, aqui de Novo Hamburgo, que ela disse, esquece tudo que tu ouviu, investe nas terapias dele e tudo que tu plantar hoje, tu vai colher no futuro. Então, tudo que vocês fizerem por ele vai ajudar na independência. E aí a gente só foi e hoje tá lá, um homem praticamente de 17 anos. E como é que foi essa primeira infância dele? Porque há 17 anos a gente não tinha o que se tem de conhecimento hoje, o acesso principalmente à informação, à internet, essa facilidade de troca com outras pessoas. Na época, tu conhecia outras famílias para ter essa troca de informações? Não, quando ele nasceu não, e ainda eu brinco com ele até que ele nasceu na época da internet de escada ainda, né? Então eu passava a madrugada inteira estudando e procurando e comparando essas características que a doutora falou, todas eu comparava nele. Será que ele tem uma preguinha maior na nuca? Será que o dedinho do pé é mais afastado? Isso eu me pegava às vezes de madrugada procurando esse tipo de característica e pensava, não, sim, ele tem. E, inclusive, alguns médicos me afirmavam que, com certeza, ele tinha síndrome, que não precisava de exame e tal. E ele tinha um médico, que era o pneumo dele, que dizia, ele não tem. Ele dizia, o olhinho dele é puxado igual o teu. O resto e todas as características, ele examinou, na época, o coração, o formato do coração, o Mzinho da mão, que é uma das características também, né, doutora? E esse médico dizia, não. A cara dele é igual a tua. Pelo rosto dele, não tem como dizer. E aí a gente fez o exame. Isso ajudou ou te atrapalhou no processo? Eu acho que não ajudou e não atrapalhou, porque de qualquer forma eu precisava daquele diagnóstico, né? Então, me incentivou, eu acho, a ir atrás realmente. Aí fizemos o cariótipo dele, que era pra vir em 20 dias, levou 40. Aí veio. Não posso dizer que quando eu abri o exame, né, eu acho que hoje tem muito mais informação, como tu falaste ali na internet, é muito fácil de tu achar famílias, de tu achar histórias, e na época não tinha. E aí, quando eu abri o cariótipo dele, dizia lá, trissomia livre do cromossomo 21. A minha cabeça de mãe, que não é que não queria aceitar, mas como já existia aquela dúvida, o livre me disse, não, o livre quer dizer que ele não tem. E aí depois eu entendi, levando para a doutora, que o livre queria dizer que todas as células dele tinham 3 pares de cromossomo, então. Mas foi muito tranquilo, assim, o desenvolvimento dele foi... Claro que o desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down é um pouquinho mais lenta, né? Ele caminhou com 2 anos e meio, ele falou bem mais tarde... Mas dentro das possibilidades dele e da condição que ele tinha, eu acho que ele desenvolveu super bem. E com a chegada do Mano depois, quando ele tinha 6 anos, foi assim, foi um impulso
para ele desenvolver muito mais. Vamos voltar nesse assunto, mas eu queria conversar com a doutora sobre essa questão do diagnóstico, né? A Aline falou que era um diagnóstico duvidoso, que podia ser, podia não ser. Como é que é feito o diagnóstico hoje, né? A gente sabe que existe já no pré-natal essa possibilidade, mas e depois que nasce? Eu queria que a senhora nos explicasse um pouco essa parte. Sim. O diagnóstico definitivo, ele é pelo cariótipo, né? Que vai fazer a análise de exatamente se são todas as células que são cometidas ou se são algumas células sim ou não, que entraria dentro do mosaico, né? Que a gente chama mosaico, para síndrome de Down. Mas a suspeita, às vezes ela pode ser durante o pré-natal realmente, pelo exame de translucência no cal pode ser... ter uma suspeita grande de síndrome de Down e pode ser feito outros exames durante a gestação para ter uma certeza absoluta do diagnóstico. Mas o próprio exame, que depois teria que fazer uma amniocentese, também tem um risco, né? Existe um risco em potencial para aquela gestação, então nem sempre ele é indicado, né? Mas é importante se trabalhar sobre a suspeita diagnóstica durante a gestação, né, até para um aporte maior, mas o diagnóstico definitivo vai ser depois do nascimento com cariótipo. E a gente falou de tamanho do coração, dos órgãos, como é isso é feito também, essa análise? Sim, precisa ser feito tudo isso daí, né, porque existem cardiopatias específicas que acometem mais as pessoas com síndrome de Down. Então, isso é um divisor de águas dentro, né, de todas as pessoas com síndrome de Down, se tem ou se não tem cardiopatia. Se tem cardiopatia, qual é essa cardiopatia? Às vezes são umas cardiopatias muito complexas, que precisam de cirurgia cardíaca, internações prolongadas, né? Então, também vai mudar todo o prognóstico dessa pessoa. Mas, às vezes, tem um sopro que tu fica acompanhando, fica repetindo o ecocardio várias vezes e muitas vezes se resolve de maneira tranquila, sem nenhum procedimento cirúrgico. E tem muitas outras pessoas com síndrome de Down que não tem nada de alteração cardíaca. É muito, muito particular de cada um isso daí. Também tem a questão da prega, que a Aline comentou. A pessoa com síndrome de Down já no útero, ela fica com a mãozinha mais hipotônica, com a mãozinha mais abertinha. Hipotônica é aberta. Mais abertinha, não com aquela firmeza, né, de recém-nascido. Então, por conta disso, em vez de ter 2 linhas de prega, tem uma prega palmar única, que a gente chama de prega siamesca, que também é um dos sinais, não é um diagnóstico definitivo, mas quando tem uma única prega, é uma suspeita, além das outras características, para síndrome de Down. Mas tem pessoas com síndrome de Down que tem a mão com 2 pregas, não é um fator que exclui, né? Mas a maioria das pessoas com síndrome de Down tem uma preguinha. Tem a questão também do dedinho do pé, o hálux, que é o dedão no caso, ele é mais afastado dos demais. A gente chama isso de dedo em chinelo, dedo em sandália, um pouquinho mais abertinho. O 5º dedo da mão é um pouquinho mais curto e um pouquinho curvadinho, né? Um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas. Então, são vários sinais que fazem a gente pensar no diagnóstico, né, na suspeita clínica. Mas não tem como, só pelo aspecto físico e pela cardiopatia, se ter um diagnóstico definitivo. O diagnóstico definitivo é só pelo cariótipo. Bom, tu comentaste ali da questão das terapias, né? O que o teu filho fez ali na primeira infância? O que é recomendado para a criança com Down? O Bernardo começou bem cedinho, acho que ele tinha uns 3, 4 meses de fisioterapia. E aí, quando ele começou a criar firmeza, assim, de começar a conseguir sentar com apoio, ele começou a fazer hidroterapia. E aí, ele foi até caminhar fazendo essas 2 terapias intercaladas. Depois, ele fez fono, que ele seguiu até agora, há pouco, não faz muito que ele ganhou alta da fono. Existe terapia ocupacional, né, doutora? Essas foram as que o Bernardo fizeram, assim, fez de básico, as terapias. E o que é recomendado para criança? O que existe de terapia que possa ser feito? Hoje existe um universo bem grande de terapias, mas assim tem que ser individualizado para cada caso, né? Dentro da terapia ocupacional, da fisioterapia, tem técnicas bastante novas, né? Mas tem que ser visto se para aquela criança, se para aquela pessoa vai ser a melhor terapia. Não existe uma terapia única, essa é a melhor para quem tem síndrome de Down. A gente tem que também ter bastante atenção, porque as crianças com síndrome de Down, elas têm uma chance maior de ter uma instabilidade, né, na primeira vértebra,
da cervical. Então, isso também tem que ser avaliado, porque se tem essa instabilidade um pouco maior, a gente precisa de fazer terapias visando o reforço muscular e não pode ser, digamos, não é uma criança que vai poder, talvez, ir para ginástica olímpica, ginástica rítmica, conforme esse nível de alteração da cervical, porque também tem o risco, né, em potencial de ter uma lesão permanente. Então, tudo tem que ser individualizado, não existe uma terapia específica para síndrome de Down. E, às vezes, assim, talvez tenha algum problema de início ali, de atrapalhação de quando a criança vai mamar, distúrbio de deglutição. Então, a gente precisa muito de fono, não pensando em fala, mas pensando em deglutição. Aí, depois dá uma estabilizada, a gente pode focar em uma outra terapia. Depois, chega na época da fala, retoma para fono, pensando em fala. Então, são terapias que estão sempre junto. O importante é ter o acompanhamento multidisciplinar. Né? E que elas precisam se complementar, né? Se não complementar, adianta, não existe uma visão, melhor. Não sei se estou errada ou não, mas na minha visão é que não adianta querer fazer tudo de uma vez só. Porque também sobrecarrega a criança, sobrecarrega emocionalmente, também dá um desgaste emocional, todo um aporte financeiro que precisa para as terapias. Então, tem que ver naquele momento para aquela pessoa, neste semestre, qual é a melhor terapia. E sempre revendo essa questão. Quando o Bernardo era criança, qual foi a parte assim que foi mais desafiadora para ti? Eu acho que a fase da alfabetização na escola. Ele sempre foi no ensino regular. Ele sempre frequentou a escola regular e ele sempre foi muito bem aceito pelos amigos, até que chegou e pelos professores, no caso, até que chegou na fase da alfabetização, que aí é o maior desafio, tanto para as famílias quanto para os professores, para os profissionais de educação, no caso, né? Então, aí eu lembro que foi uma fase mais difícil. E o Bernardo, ele não é alfabetizado, ele sabe escrever o nome dele, ele se comunica super bem, ele fala de tudo, mas durante essa fase da alfabetização, ele teve uma professora, que não só por culpa dela, mas por falta de incentivo, eu acho, de que se invista na educação inclusiva, ela perdeu essa fase, assim, ela não sabia, e eu lembro que ela falava, eu não sei como trabalhar com ele. E ali ele perdeu, ele estava indo numa fase de que ele sabia todo o alfabeto, relacionava o alfabeto com uma palavra, cada letra do alfabeto, e quando ele chegou ali no segundo ano, que era a fase da alfabetização, que não era de 9 anos na época ainda, ele brincou de Lego o ano todo, e aí ali ele se perdeu, e ali ele perdeu o interesse por escrever e por aprender a ler. E aí a pandemia trouxe isso de volta para ele, porque aí ele teve a aula em casa, que ele não permitia que eu ensinasse ele, porque eu não era prof, ele dizia que não é minha prof, tu é minha mãe. E ele, por si só, começou a olhar filmes e vídeos e músicas legendadas, e ele tem cadernos e cadernos e cadernos de histórias que ele cria, escutando músicas que ele ouve uma palavra, ele pausa e copia. E ele aprendeu a escrever. Ele sabe escrever, ele conhece todo o alfabeto. Ele só não sabe formar uma palavra sozinho por si só. Mas ele tem essa manha dele, assim, digamos, de fazer história. E ele chama a gente e diz, vem cá ler a história que eu fiz. E aí a gente tem que ler toda a história que ele fez. Mas eu acho que a mais desafiadora foi essa questão mesmo da alfabetização. Porque, no mais, ele sempre foi muito bem aceito e sempre foi muito tranquilo para ele se relacionar com as outras pessoas. Conta pra gente um pouco da associação, então. Como é que é estruturada, como é que a associação nasceu, como é que a tua vida chegou com a associação? Então, a FAD este ano completa 23 anos. Ela surgiu no ano 2000, quando um grupo de pais resolveu se juntar, então, para buscar suporte para os seus filhos e para se apoiarem, na verdade, né? Porque há 23 anos atrás não existia, acho que existiam alguns livros e não tinha internet, não tinha nada. E a FAD, ela é sediada em Novo Hamburgo, na 25 de julho. E eu faço parte, eu não sei dizer exatamente quando eu entrei, mas o Bernardo não tinha 2 anos, quando nós entramos na FAD. E lá a gente encontrou os semelhantes, né? Porque diferentes todos somos, mas encontramos os semelhantes a ele, as pessoas com quem ele pudesse ter referência, e participamos desde então.
e agora eu tô no meu 4º ano como presidente. E a gente trabalha muito essa questão da independência deles, da inclusão. A gente tá lá com profissionais para dar suporte tanto para as escolas quanto para as famílias. A gente tem atendimento de psicopedagoga, de psicóloga, de grupos de convivência, né? Então, a gente busca trabalhar justamente essa inclusão e essa independência deles com os projetos que a gente faz. Por exemplo, no grupo que é da faixa dos 13 aos 18 anos, a gente trabalha justamente essa questão da fase que eles estão. Tipo, tem alguns que querem namorar, tá bom? Vocês querem namorar? Mas não pode namorar aqui, mas vamos conversar sobre. Eles conversam, eles expõem as ideias deles. Lá eles conseguem serem ouvidos e expressar os sentimentos que eles têm, né? Eu acho que na questão de, que nem tu falou ali, de encontrar os seus semelhantes, a maternidade, ela é sobre se comparar o tempo todo, né? Tu compara o teu filho com o coleguinha, tu compara o que tu faz com o que a outra faz, e ali tu consegue ter um índice de comparação dentro de algo que é dentro da realidade, né? Até pra ver como é que teu filho se comporta dentro de um ciclo onde ele se sente acolhido. O Bernardo se sentiu mais à vontade depois que ele foi para esse ciclo? Sim, e ele se sente muito pertencente. Ele se vê muito nos amigos que ele tem. E engraçado, assim, que ele tinha, eu acredito que uns 8 anos, quando ele se reconheceu num jovem com síndrome de Down, que ele viu, ele disse, ele é igual a mim? Sim, é igual. E agora ele pergunta, quando ele vê um bebê ou quando ele vê um pequeno, ele pergunta, tem síndrome de Down, que nem eu? E aí a gente explica que sim e tudo, e ele consegue se reconhecer através dos maiores e dos menores com síndrome de Down. Bom, e a gente falou bastante essa questão da independência, né? Eu gostaria que a doutora trouxesse um pouco sobre essa questão dos níveis de independência que a gente pode esperar de uma criança ou de um adulto com Down. É importante a gente sempre salientar que existe o filho que a gente idealiza e existe o filho que a gente tem, né? Independente do diagnóstico, independente de qual patologia, de qual síndrome, a criança, ela é muito além do que o diagnóstico que ela tem. Ela transcende tudo isso, né? Então, às vezes tem pessoas que conseguem, digamos, morar sozinhas, mas talvez com um nível mínimo de intervenção de outras pessoas, né? Tem pessoas que conseguem fazer faculdade, trabalhar em farmácia, como temos um exemplo no município. Tem pessoas que fazem curso de culinária, fisioterapia, o repertório como de qualquer outra pessoa, mas talvez com um pouquinho mais de suporte, né? Se a gente consegue romper as barreiras no sentido das deficiências, de comparar isso daí e conseguir permitir o acesso de fato, ter uma inclusão de fato, a dificuldade, ela vai desaparecendo, né? Então é muito importante a gente pensar nisso e não tem como dizer assim, esse bebezinho com diagnóstico agora, então esse vai conseguir fazer tal terapia, esse vai conseguir ter tal nível de dependência. É o conjunto da obra, como a Aline falou, o que tu tá plantando agora, tu colhe no futuro. Então não tem como prever, né? Mas hoje em dia também se sabe muito mais na área médica sobre síndrome de Down. A gente, com esses exemplos positivos também, até as faculdades de medicina conseguem ensinar, de todos os cursos de saúde, de uma maneira mais coerente, não com uma questão assim de luto do filho, né? Mas como uma questão que vai ser diferente, mas diferente a ser normal, né? Então não tem como a gente prever, porque antes era um diagnóstico catastrófico, não vai falar, não vai comer, não vai fazer nada sozinho, vai precisar, como se fosse um bebezão para sempre. E a pessoa cresce, ela vai virar adolescente, ela vai virar adulta, a gente tem que trabalhar na autonomia, né? É fundamental a gente pensar nisso. Eu acho que o importante é a gente saber ouvir eles, né? Não falar por eles, né? Exato, que essa na verdade, é a campanha da Federação Brasileira de Síndrome de Down, que é fale por nós, com nós. Não fale pelas minhas costas e decida por mim, né? Me convide para estar junto. Ser ouvido.
né? Eu acho que, na verdade, isso entra também em questão de qualquer ser humano, né? O ser humano, por, vamos dizer, o normal, entre aspas, se tu não estimula, se tu não ensina, se ele não é apresentado para outras coisas, ele vai ficar estagnado. Isso é independente de ter uma síndrome de Down ou não, né? Exatamente. Eu acho, também me corrige, doutora, se eu estiver errado, mas além do diagnóstico da síndrome de Down, eles têm as características familiares, né? Sim, com certeza. O Bernardo, ele se parece com a família do Bernardo, né? Isso também é pertencimento, porque às vezes fica achando que sempre vai ser diferente. Não, ele tem o olho da Aline, ele tem o cabelo da Aline, né? Então, é importante a gente reforçar que ele vai ser parecido com a sua família, com as características faciais que fazem parte do conjunto da síndrome, mas assim, ele é parecido com mãe, com pai, com a sua família de origem, né? E tem as características físicas e as não físicas, né? As comportamentais. E também eu vejo que tem muito estigma assim, é o cromossomo do amor. Geralmente as pessoas com síndrome de Down, elas são bastante afetivas, mas isso não é obrigatório. Também tem direito de não ser o tempo todo afetuoso. Porque às vezes é a ideia que é vendida no comercial. O cromossomo do amor. Mas também tem direito de ter um dia ruim, também fica cansado, também se frustra, também fica chateado. E a gente não tem que ficar cobrando sempre um sorrisão, um abraço apertado, como a gente também, como qualquer outra pessoa. Então fica aquele estigma de estar sempre de boa, sempre sorrindo. E na realidade não é só assim, né? Tem essas dificuldades, tem os seus momentos também introspectivos. A adolescência também é um divisor de águas para todo mundo, né? E com a síndrome de Down também acaba, às vezes, a primeira infância é tranquilo, aceitação, a escola ali tudo bem, mas depois quando chega na adolescência, os amigos muitas vezes também vão seguindo outros rumos, e os amigos de uma escola inteira daqui a pouco não são mais presentes na vida daquela pessoa. Então também são várias questões para trabalhar, né? E a gente precisa pensar e ouvir, né, as pessoas com síndrome de Down. Bom, tu tem 2 filhos, né? Conta Sim. pra gente um pouco como é que foi esse processo de ter mais um bebê. Foi uma escolha? Acabou acontecendo? Como é que foi a chegada do Mano? Então, nós decidimos que teríamos outro filho, porque o Bernardo não deveria e não poderia ser sozinho. Não pela condição dele, porque a gente sempre trabalhou por essa questão da independência, mas que a gente sabe, porque tanto eu quanto meu esposo, a gente tem irmãos, a gente sabe a importância de ter uma companhia, né? E sabemos que nós não somos eternos. Então, decidimos sim ter outro filho. O Augusto nasceu quando o Bernardo tinha 6 anos. E foi incrível, assim, porque a nossa família realmente se divide entre o nascimento do Bernardo e o pós-nascimento do Augusto, assim, porque foi fantástico, tanto para a família quanto pro B. Ele desenvolveu muito, e uma das coisas que a gente trabalhou muito durante a gestação do Augusto e logo após o nascimento dele foi que o Bernardo participasse. Então, quem escolheu o nome do Augusto foi o Bernardo. Nós fomos dando opções e ele dizia, não, esse não. Tá o nome. Não, esse não dá, ele falava. E aí, quando a gente falou Augusto, ele disse, esse é bom. E ele repetiu o nome. A gente, tu consegue falar? Então vai ser esse nome, pronto. E quando o Augusto nasceu, ele foi o meu apoio. O pai voltou a trabalhar, aí eu lembro que tinha a mãe, tinha a minha vizinha e tudo. Quer ajuda? Não preciso de ajuda. E ele me ajudava. E ele fala até hoje pro Augusto, eu limpava a tua fraldinha. Porque eles criaram um vínculo que eles são parceiros até hoje. Então o Augusto, quando ele começou a falar, o Augusto, ele é um menino prodígio, assim, sabe? O Augusto não tem síndrome de Down. Não tem síndrome de Down. E ele é uma pessoa incrível desde pequeno. Então, acho que ele tinha 1 ano e meio, ele entendia tudo que o B falava. Que loucura. Tudo. E aí, acho que, assim, tipo, com 3 anos, o Bernardo tinha fala muito arrastada, muito enrolada ainda. E aí ele falava. E eu dizia, não entendi. Falar, não entendi. Na 4ª vez ele chamava o Augusto, dizia, fala pra ela. E aí o Augusto interpretava o que ele queria falar. E até hoje é assim, eles são super parceiros. Claro que hoje o B é adolescente e o Augusto, ele é um pré-adolescente, então eles estão em fases um pouco diferentes.
E o Augusto tá na fase de ficar mais isolado, de ficar mais sozinho. Mas eles são muito parceiros. Tanto que o Bernardo frequenta um grupo na FAD que funciona às quartas à tarde. E o Augusto este ano estuda de tarde. Ele ficou muito chateado porque ele não pode participar do grupo com o irmão e os amigos deles na quarta-feira. Então, foi uma decisão que nós tomamos, que foi muito, para nossa família, foi muito, muito bom, assim, e para o desenvolvimento dos dois foi fantástico. Existe algum estudo ou alguma coisa que diga que se o filho mais velho tem síndrome de Down, o segundo possa ter também, ou bem pelo contrário, doutora? Bem pelo contrário, geralmente são mutações ao acaso, né? Dificilmente são situações familiares de repetição do diagnóstico, não é bem raro mesmo. E geralmente as famílias que têm um filho com Down acabam tendo um segundo filho ou pelo que vocês têm de contato, acaba ficando só no primeiro? Geralmente, é que também tem a questão assim, ó, para uma pessoa que vai gestar acima dos 35 anos, existe mais chance de ter um filho com síndrome de Down. Mas se tu pegar toda a população com síndrome de Down, a maioria tem mães que quando eles nasceram, as suas mães eram muito jovens. Então, para as famílias em que o diagnóstico foi numa gestação, não digo nem tardia, porque hoje, a partir de 35 anos, não necessariamente é tardia, mas era o termo que a gente usava até então, acaba sendo o último filho, tipo a rapinha do tacho, né? E nas famílias, quando o primeiro filho tem síndrome de Down, em famílias jovens, é nítido também o desenvolvimento depois do nascimento de um irmão, quanto o primeiro filho desenvolve, porque acaba sendo a melhor terapia. É uma terapia que é natural, né? É uma convivência, né? É um amor incrível de irmãos. Então, não tem um diagnóstico, não tem uma definição, assim, se tem mais, não tem mais chances de ter, por ter um filho, mas, assim, tem famílias que ficam com medo. Também é importante ter um aporte, um aconselhamento genético, justamente, porque às vezes tem famílias que têm um diagnóstico só clínico de síndrome de Down, não tem um diagnóstico de fato pelo cariótipo, então também não tem como descartar, se seria uma questão mais, com mais chance de acontecer novamente, mas o aconselhamento genético é importante, porque se tu tem aceitação também daquele filho, se tu tiver um filho, seja com síndrome de Down, seja com autismo, seja um outro diagnóstico, fica mais leve. Né? Depende também do quanto de envolvimento, que nem a Aline fala, a gente queria um humano, queria um outro filho, queria um humano pro B, então eu tenho certeza que se fosse qualquer outro diagnóstico, se fosse mesmo síndrome de Down, tudo bem, né? Sim, eu brinco que se Deus descesse na minha frente hoje e dissesse, pode voltar 18 anos atrás, escolher qualquer um para ser teu filho, eu ia querer ele de novo, porque ele é único. Todos os desafios que foram no início ali de terapia, corre para cá e corre para lá, valeram muito a pena, então eu acho que não tem como explicar. Mas, complementando o que a doutora estava falando das famílias que eu conheço, normalmente, quem tem o primeiro filho com síndrome de Down não quer ter o segundo, né? De algumas famílias que eu conheço. E, às vezes, o filho com síndrome de Down é o último. Uhum. Né? E na época, quando o Bernardo nasceu, eu tinha 22 anos. E como eu comentei antes, eu não fiz o exame de translucência no cal, porque não era obrigatório. E eu questionei o médico na época, por que tu não me pediu? E ele disse justamente porque tu era nova. Por isso que a gente não pediu. E aí, logo depois que o B nasceu, virou regra, eu acho, lei, não sei, que todas as gestantes fizessem esse exame, então. Mas, pra mim, foi muito bom não ter feito. Queria que a gente fizesse um exercício aqui, pensando na mãe que tá em casa, no pai que tá em casa, que tu desse pra ela um conselho ou o que tu gostaria de ter ouvido há 17 anos, né? O que, nesse momento que provavelmente ela tá passando, tá nos ouvindo ali e tá um ouvido no podcast, o outro ali lendo alguma coisa. O que tu gostaria de ter ouvido há 17 anos? Eu acho que investe no teu filho. Investe, aceita, né? Porque é inevitável que a gente tenha uma frustração quando recebe um diagnóstico, porque nós somos seres humanos, a gente espera o filho ideal, como a doutora comentou antes, e daí te entregam um filho que tu não esperava. No meu caso, foi um dia depois que ele nasceu. Mas eu acho que o que eu poderia dizer vale muito a pena
a aceitar já de momento e investir, porque eles são únicos, todos os filhos são únicos, mas eu acho que cada evolução, cada passinho pequenininho que eles dão, cada palavra que eles falam é fantástico e enche o coração de qualquer familiar. Então eu acho que não existe uma fórmula pronta, uma palavra que eu vá dizer que vai virar a chavinha, mas é que a gente esteja aberto para receber, seja com síndrome de Down ou com qualquer outra deficiência, que as pessoas estejam abertas, e não só para as mães e para os pais, né, mas para que toda uma sociedade aprenda a aceitar as diferenças, porque elas estão aí. E é isso. Doutora, do ponto de vista clínico, o que é importante que esses pais que estão ou ainda na gestação, que ganharam esse diagnóstico, ou com o bebê no colo com esse diagnóstico, o que é importante que eles saibam? É importante eles sempre buscarem apoio, e um apoio de fato, um apoio concreto. Eu penso que é fundamental, assim, além só de busca, digamos, por artigos, por estudos, por diagnósticos, por sintomas, mas pessoas que vivem a mesma situação, como a FAD, que é um ótimo serviço, né, uma associação ímpar nesse cuidado. E também é importante a gente salientar que o acompanhamento de pessoas com síndrome de Down, ele é diferente de o acompanhamento médico, digamos, ele é diferente de pessoas sem síndrome de Down. Por quê? Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, ela tem mais chance de ter leucemia. Se a gente esperar ela ter algum sintoma que possa pensar em leucemia para fazer um diagnóstico, a gente vai perder muito tempo de tratamento. Então, se prioriza que pessoas com síndrome de Down realizem um hemograma pelo menos semestralmente, pelo menos de 6 em 6 meses. Pessoas com síndrome de Down, independente de ser infância ou ser adolescência ou ser vida adulta, tem mais chances de ter alteração de tireoide. Não é uma obrigatoriedade, mas é muito frequente. Então, também se espera que mesmo com uma alteração, mesmo com uma avaliação inicial normal, tireoide normal, teste do pezinho normal, que mesmo assim se continue de 6 em 6 meses fazendo o exame, porque se tem qualquer alteração, tu consegue tratar rapidamente, não esperar ter um agravo muito grande, ter muitos sintomas, muitas outras complexidades. E o pediatra é apto para fazer todo esse acompanhamento? Ele tem que ir para um especialista? Não, o pediatra ele é apto para acompanhar a criança em toda a sua infância até a adolescência. Existe uma outra especialidade médica, que é a ebiatria, que daí seria responsável apenas pela adolescência, mas pela formação do pediatra de 0 a 18. Né? Aí depende também muito de cada colega. Tem colegas que atendem só até 12, tem colegas que atendem até 13, é muito particular de cada serviço. Né? E a partir do momento onde essa criança se tornou adolescente, começou a entrar na fase adulta, né? Qual é o especialista médico para tratar e acompanhar essa questão do Down? Qualquer pessoa que tenha humanidade, né? E não precisa ter uma especialização, né? Ter uma especialização em síndrome de Down. Mas, assim, qualquer clínico que não tenha medo de atender uma pessoa com síndrome de Down, né? Que consegue saber quais são as características que tem, quais os cuidados que a gente tem, quais as doenças que tem mais chances de ter, né? Então, pode ser um clínico, poderia ser um pediatra, e mesmo pediatras acaba estendendo, né? Além dos 18 anos, acaba estendendo o cuidado, mas é qualquer pessoa que se solidarize com a causa, né? Porque muitas vezes ela tem esse estigma, digamos, uma criança com síndrome de Down se cortou, se machucou, convulsionou, qualquer coisa que acontece com qualquer outra pessoa, chega num serviço muitas vezes, mas eu não sei, muitas vezes por questão de não estar sabendo como que vai ser a comunicação, de não conversar diretamente com a pessoa. Então eu penso que basta ter humanidade, né, competência técnica, que as coisas fluem. Que as coisas fluem. E aí depende muito de cada pessoa. Às vezes você vai precisar de digamos, é uma pessoa com síndrome de Down e asma. Vai precisar de um suporte, talvez de um pneumo, né? Depende muito de cada pessoa em si. Bom, eu queria que a gente falasse um pouco da importância da escola, né, no desenvolvimento. A gente falou muito da questão dos estímulos, de estimular a criança desde cedo, mas qual a importância do papel da escola nesse processo? A escola, ela é fundamental. A gente vê, assim, todas as crianças, independente do diagnóstico, seja síndrome de Down, seja autismo, seja paralisia cerebral, é um divisor de águas naquele desenvolvimento daquela pessoa a partir do momento em que ela foi para a escola. E a inclusão verdadeira, ela
ela é ótima para a pessoa com deficiência, mas ela também tem que ser tão ótima para as demais pessoas, para as pessoas sem deficiência. Se a gente consegue conviver com uma pessoa diferente da normalidade, uma pessoa neurodiversa, aquela criança ela vai ter mais empatia, vai ter mais paciência, vai conseguir fazer muitas outras coisas que vai ajudar na vida daquela pessoa sem deficiência para sempre, né? Se colocar no lugar do outro. Então, mas é fundamental a gente brigar também quando aquela inclusão, às vezes ela acaba acontecendo de uma maneira equivocada. Às vezes a escola não está preparada para a inclusão de fato, e acaba acontecendo como esse exemplo do Bernardo, né? E que a gente seja firme, que a gente esteja sempre de mãos dadas para brigar, não, é direito dele. Ele que precisa, a gente esteja a né? par dos direitos, né? A par dos direitos, com a cartilha de direitos em punho ali, né? Para brigar por cada coisa que está fora do concreto. Aline, conta para nós então um pouco como é que foi essa caminhada do Bernardo na escola. Então, sempre foi tranquila, porém, como eu contei antes, até o 3º ano ele estava desenvolvendo super bem, depois ele não perdeu a fase da alfabetização, e aí quando ele estava no 5º ano, a gente encontrou uma professora, que era uma neuropsicopedagoga, e ela disse, ele não vai ser um leitor e nem um escritor, porque ele não gosta, ele gosta de desenhar. Ele se comunica por desenhos. Então, ele se comunicava por desenhos, até que veio a pandemia, que ele disse que eu não era professora dele, que eu era mãe, e ele mesmo se virou. Durante a pandemia e até agora, ele descobriu uma forma ele chama os raps do Bernardo. Ele faz o rap dele. Então, ele coloca um filme, ou ele coloca uma música, ou ele coloca um clipe de alguma coisa que ele gosta, e a palavra que ele se interessa, que ele acha que vai casar com a palavra anterior, ele escreve num caderno. E aí depois ele faz a gente ler o rap do Bernardo sobre aquele tema que ele escreveu. E ele escreve sobre os diversos temas conforme o dia dele. Então, foi uma forma que ele encontrou de praticar a escrita dele. E ele frequenta a escola, sim, ainda ele tá no 3º ano, se forma este ano, ele tá só pela formatura dele. Ensino médio. Sim, e ele convive bem com os colegas, né? Mas ele, digamos assim, depois da pandemia, depois que voltamos da pandemia, ele não quer mais ir para a escola, ele não gosta. Acho que como qualquer outro jovem que não gosta, e que todos os dias precisa ser lembrado da importância, da responsabilidade, que é o único compromisso que ele tem, frequentar a escola, para depois ele poder ter um emprego, para ele poder ter uma esposa, para ele poder ter uma família, que é o que ele mais deseja. Então, foi difícil, e eu vejo que a inclusão, de fato, que não aconteceu com ele, pela questão da alfabetização, né? A inclusão, sim, porque ele foi bem acolhido, mas os direitos dele que ele não conquistou, de ser alfabetizado, foi uma das coisas que me fez estudar educação especial. Para aprender um pouco sobre os direitos, para daqui a pouco poder proporcionar para outras famílias o que a gente não teve. Uhum. Então, se eu pudesse dar um conselho para as demais famílias, é que busquem seus direitos, que busquem se informar, que aproveitem a internet, está aí, que em praticamente todo lugar tem. Pesquisem sobre todos os direitos que eles têm. São inúmeros, não é só a pessoa com síndrome de Down que tem. São todas as pessoas que têm o direito, qualquer pessoa com deficiência, né? Então, acho que seria um conselho que eu daria hoje para as famílias, seria esse: busquem os direitos dos seus filhos. E sobre a vida social do B, como é que ele está se lidando com esse início de vida adulta? Qual é a rotina dele? O que ele gosta de fazer? Já que escola ele não gosta, do que ele gosta? Ele gosta de jogar futebol. Você, pai e mãe do B gostavam de jogar bola? Não. Como é que ele chegou no futebol? Ele foi convidado a participar de um projeto do Esporte Clube Novo Hamburgo, e que a gente foi protelando, porque a gente não gosta de futebol. A gente pensava, ele também não gosta, né? Se a gente não gosta, deve estar no DNA. E até que um dia levamos o Bernardo no tal do projeto, que acontece uma vez por mês, no sábado de manhã, junto com a categoria de base. E ele foi, e ele se apaixonou pelo futebol. E ele adora ir no treino. Falou, e hoje tem treino. Não precisa chamar ele 2 vezes. 3 minutinhos ele tá pronto e fardado, já tá na rua. Porta. E ele tem se sentido importante, porque com esse projeto também ele pôde conhecer o Romário. Com esse projeto ele pôde entrar com o time do Novo Hamburgo no jogo do Novo Hamburgo contra o Grêmio.
E ele se sentiu importantíssimo porque ele apareceu na TV. Querido. Coisa mais maravilhosa. Sim. Então, e ele se socializa super bem. Onde ele chega, ele cumprimenta, ele conversa. Hoje ele saiu de casa desejando Feliz Dia das Mulheres para todo mundo que ele via na rua. E voltou para casa frustrado porque algumas colegas não entenderam o que ele quis dizer. Ele disse, eu queria dizer e ela não me ouviu. Eu disse, ela não te ouviu ou não te entendeu? Não me entendeu. Então eu disse, então amanhã a gente conversa com elas. Tá bom. E seus colegas de aula. Os colegas de escola, Porque de manhã o pai dele já falou, hoje é o Dia da Mulher. Ele me acordou e aí ele já saiu na rua pra todo mundo, né? E ele socializa super bem, onde ele chega ele faz amigo. Ele é uma pessoa curiosa também, né? Ele... assim como as pessoas têm os questionamentos que me questionam, eu mando questionar pra ele. Ele me questiona sobre outras pessoas e eu peço pra ele questionar também. Por exemplo, dias atrás, nós estávamos em uma loja onde ele me perguntou, mãe, é um menino ou uma menina? E aí eu também não sabia a resposta. Eu disse, vamos perguntar o nome? Ele, vamos. Ele chegou e perguntou, qual é o teu nome? E a pessoa disse, é Bruna. E ele, é uma menina. E tá tudo bem, sabe? Assim, foi só, uma menina. Matou a curiosidade, ele não teve mais nenhuma curiosidade sobre isso. Então, a gente estimula ele muito a que ele seja curioso também, mas não um curioso invasivo, e que ele seja um curioso consciente. Porque a gente já recebeu questionamentos de pessoas, assim, por exemplo, quando ele nasceu, tu não vai ter outro filho ainda, porque a pessoa estava sendo, além de curiosa, preconceituosa. E a gente ensina ele que ele pode ser um curioso consciente, porque ele precisa aprender sobre o mundo, ele precisa aprender sobre as mais diversas formas de ser e de amar. Então, a gente estimula muito essa questão com ele. Bem o que a gente falou antes, no início do programa, sobre a questão dos pais não colocarem o filho tanto embaixo da asa e deixar que ele fale por si, que ele vá atrás, que ele crie essa independência, né? Porque a gente hoje tem essa questão que a gente falou de direitos, de leis, da questão do incentivo ao trabalho, incentivo a essa criação independente. Queria que a doutora falasse um pouco sobre como é o trabalho com pessoas com síndrome de Down. É importante a gente pensar assim, a inclusão de fato, para a gente pensar o que precisaria. A gente precisa de empatia, é o primeiro ponto, empatia. Se fosse eu naquelas condições, o que eu precisaria? Isso vale tanto para deficiência intelectual quanto para deficiência física, né? Muitas vezes os estabelecimentos, o comércio, toda uma sociedade se coloca assim como, me desculpa, mas não estamos preparados para receber, não estamos preparados para fazer. E isso acaba sendo preconceituoso, é um preconceito, se chama capacitismo, um preconceito contra a deficiência, contra as pessoas com deficiência. Então, a primeira coisa seria ouvir aquela pessoa, né, o que ela precisaria. Ela tem uma dificuldade de fala que ela, digamos, consiga se fazer compreender pela fala, talvez precisamos pensar em alternativas de comunicação, talvez precisamos de algum suporte nesse sentido, mas é muito particular, muito particular. Mas o fundamental é assim, tá disposto a aceitar e respeitar. Tendo isso, a inclusão ela é fácil. É o que a gente precisa de fato, assim, né? Se colocar no lugar do outro e perguntar para ele, né? O que precisaria, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode facilitar. E é também importante, assim, a gente, como sociedade, como pessoas, se colocar no ponto da pessoa, assim, assim, digamos, por exemplo, tem uma pessoa com deficiência, principalmente as deficiências intelectuais, muitas vezes as perguntas, as curiosidades, os questionamentos não são feitos para a pessoa com deficiência, são feitos para quem está do lado. Digamos, quantos anos ele tem, qual o nome dele, por que ele é assim. Isso também vale também para pessoas com deficiência física. Meu marido, por exemplo, ele é tetraplégico. Se está eu e ele no elevador do shopping, as pessoas perguntam para mim qual andar que ele quer ir, por exemplo. Não se direcionam a pessoa com deficiência. E isso a gente tem que quebrar. Isso como sociedade, independente de ter ou não ter deficiência, a gente precisa quebrar. E a gente precisa falar claramente. Às vezes, talvez até uma tentativa de não querer magoar, mas muitas vezes as pessoas vêm com uma fala assim, o fulano tem um filho especial. Especial todos nós somos. Ninguém quer a nossa especialidade. Né? Então, o fulaninho tem um probleminha. Não é um probleminha, é uma pessoa com síndrome de Down, dar nome. Não tem nenhum problema a pessoa com deficiência ouvir
que ela tenha deficiência. O problema é o julgamento, o problema é o tentar minimizar a desrespeito. situação, né? Ou fica naquela questão do, ai, mas que fofinho, mas que bonitinho, e fica numa infantilização dessa pessoa. Então, é ouvir o indivíduo, e a gente não usa nem o termo, assim, portador de necessidades especiais, portador de síndrome de Down. Portar, a gente segura. Portar é segurar. Se eu estou portando um celular na minha mão, facilmente eu posso deixar em casa e sair sem. A pessoa com síndrome de Down, a pessoa com uma deficiência, ela não consegue tirar a sua deficiência E deixar em casa. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Às vezes, uma tentativa de não magoar, a gente acaba prejudicando todo um contexto, todo um desenrolar disso, né? E tu ouviu muito coisas ao longo dos anos que te magoaram e que é importante a gente falar para as pessoas não reproduzirem? Sim, existem falas que eu aprendi. Quando o Bernardo era pequeno, eu não respondia. Eu guardava pra mim e depois eu chorava. Agora eu respondo, né? Mas uma das frases assim clássicas que todo mundo fala pra mãe de qualquer pessoa com deficiência é: filhos especiais só vêm pra mães especiais. Mas ninguém quer a nossa especialidade. Ninguém quer ter que lidar com aquela situação e com aquele tipo de pessoa. Então, essa é uma frase capacitista que acaba inferiorizando a situação e tentando minimizar. A pessoa parece que quer minimizar, mas no fundo eu acho que ela está pensando, ainda bem que é com ela e que não é comigo. Ainda bem que ela é a pessoa especial, não sou eu. Né? Então, eu acho que esse tipo de frase e essa questão de, ele é doentinho, isso eu batalhei muito para colocar na cabeça de muitas pessoas e de muitas pessoas do meu círculo, do meu vínculo, da minha família, de que não, ele não é coitadinho. Ele tem que se desenvolver como qualquer outra pessoa. Vai ter mais dificuldade? Ele vai ter mais dificuldade, mas ele vai ser cobrado como qualquer outro. Aí, minha mãe, quando colocava o Bernardo de castigo, não pode. Não, ele pode. Ele deve ficar de castigo. Ele deve aprender sobre o papel dele na sociedade, sobre as regras que ele tem que seguir, porque ele não vai ser um baderneiro, eu dizia pra ela, sabe? Então, eu acho que essa questão mesmo de a pessoa tentar minimizar a tua situação, querendo com frases prontas, com frases que hoje já não fazem mais sentido. Pra mim nunca fizeram. Mas eu acho que hoje nem cabe mais falar esse tipo de coisa, assim, de que filhos especiais só vêm para mães especiais, para famílias especiais. A gente falou muito sobre essa questão de ter momentos com pessoas que passem pelo mesmo, que tu ter essa confraternização das crianças com o seu semelhante. Então, eu queria que tu deixasse um convite para as famílias que quiserem conhecer a associação, conhecer o trabalho, de o que vocês fazem lá e como faz para participar. Então, a FAD ela fica sediada na 25 de julho, 784, no bairro Rio Branco. Tem as redes sociais da FAD também, que é @FAD21NH. E hoje nós atendemos desde gestantes que têm uma suspeita de diagnóstico do filho com síndrome de Down até adultos. Nosso associado mais velho tem 47 anos hoje. E atendemos todos eles com grupos de convivência, onde a gente trabalha o desenvolvimento e a independência deles. A gente tenta trabalhar questões cotidianas de ir no mercado, de aprender sobre alguma profissão, de receber a visita de alguém ali para falar sobre alguma coisa, sobre saúde, sobre exercício físico, sobre alimentação. Mas sempre buscando o desejo deles, sobre o que eles querem aprender, o que eles querem saber, o que eles querem trabalhar. Então, a FAD hoje, ela presta um serviço aqui na cidade e para várias cidades aqui do município que nós temos associados, de justamente desmistificar as questões sobre a síndrome de Down, sobre inclusão, e estamos sempre de portas abertas para receber qualquer pessoa que queira, tendo ou não a síndrome. Estamos sempre ali para receber, porque o ano passado fomos procurados por alunos de escolas que estavam trabalhando sobre o tema, então querendo ir lá conhecer e conviver um pouco, né? Porque, como falamos antes, é uma questão que ajuda a todos, né, essa convivência.
E então, quem quiser conhecer um pouco mais, frequentar a nossa associação, é só entrar em contato. Doutora, a senhora tem alguma coisa a reiterar, a ressaltar que seja importante para esse momento? Eu penso em empatia, respeito, afeto, né? E procurar sempre experiências positivas, né? Há bem pouco tempo atrás, todas as deficiências elas eram escondidas. Muitas vezes as pessoas tinham uma pessoa com deficiência. Por isso que a gente vê hoje muitas pessoas, ele tem um probleminha. Porque as pessoas com deficiência eram assim denominadas e eram assim não ouvidas e assim escondidas, né? Que busque apoio de fato, que as famílias busquem um apoio de fato, que lute pelos diagnósticos dos seus filhos, que lute pelos direitos dos seus filhos e que invista em terapia, que invista em atendimento, e um atendimento de qualidade, um atendimento com critérios técnicos e também com bastante empatia e respeito, porque muitas vezes as famílias não conseguem ser ouvidas, né? Às vezes, digamos, a queixa de uma família é ser ouvida, muito mais do que ouvir informação, é ser ouvida e ser respeitada na sua fragilidade, ser respeitada no seu tempo de diagnóstico, no seu tempo de aceitação. E essa é a minha sugestão. Muito obrigada pela participação de vocês, por abrirem o coração, contarem aqui um pouco da sua história e por todo esse conhecimento clínico que trouxeram pra gente. Agradeço também a tua audiência, a tua participação no episódio de hoje e agradeço ao Colégio Sinodal Educando para a Liderança, Móveis Reinheimer e Garbo Decor, nossos patrocinadores do episódio de hoje, responsáveis pela decoração do nosso estúdio. Muito obrigada, na semana que vem o Doutor Podcast está de volta.